Olá, gente, tudo bem? Chegamos agora ao terceiro grupo de políticas de promoção de direitos no Brasil, de direitos culturais, né? Que são as comunidades tradicionais. A gente falou dos grupos indígenas, dos grupos quilombolas, agora a gente vai falar das comunidades tradicionais. São os três grupos no Brasil que são reconhecidos como tendo direitos culturais diferenciados. Bem, essas políticas, como vocês viram nos vídeos, voltadas para as populações e comunidades tradicionais, elas surgiram a partir das lutas dos seringueiros no Acre, né? Que a produção do látex, lá no início do século XX, desde o início do século XX, ela se baseou originalmente no modelo econômico em que os trabalhadores ficavam numa situação de quase escravidão, né? Porque eles foram estimulados a migrar do Nordeste para a Amazônia, chegavam lá endividados já, devendo a passagem, e através do sistema de barracões, em que eles eram obrigados a comprar os víveres, né, tudo que eles precisavam para viver, do barracão do seringalista. Seringalista é o dono da terra, né, o seringueiro é que trabalha. Então, nesse sistema de barracões, eles eram impedidos de ter uma roça, por exemplo, de produzir seus próprios alimentos, e ficavam escravizados por dívida, não podiam ir embora naquele sistema econômico. Bem, o movimento dos seringueiros, liderado pelo Chico Mendes, na década de 80, ele tinha, assim, antes de tudo, uma intenção de libertar os trabalhadores da exploração econômica. O Chico Mendes ele foi formado politicamente como um sindicalista, antes de tudo, né? Acontece que essa luta ela se dava na Amazônia, né? A Amazônia tem todo esse apelo ecológico. Então, grande parte do apoio internacional recebido deu-se com o intuito de, mais do que de proteger a floresta, né, do avanço do agronegócio e dos projetos de desenvolvimento. Então, o movimento acabou incorporando esse viés ambientalista, apesar de, no início, o foco seriam as condições de trabalho. E aí criou-se, então, essa proposta híbrida, que são as reservas extrativistas, né? Híbridas porque, por um lado, querem proteger a natureza, por outro, querem proteger os sistemas de produção extrativistas que existem, né? Como a produção sustentável da borracha. Então, a reserva extrativista é uma espécie de parque natural que prevê a exploração de recursos naturais de forma socialmente justa e ecologicamente sustentável. Essa categoria de unidade de conservação de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, elas são previstas no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E tem uma outra legislação importante que fala dos direitos das comunidades tradicionais, que é o Decreto 6040 de 2007. Então, façam uma pesquisazinha aí no Google, tá? Se familiarizem com esses documentos. Bem, o processo de implantação dessas políticas, né, permitiu a inclusão de outros grupos também nessa categoria de comunidade tradicional. Grupos muito diversos entre si, como, por exemplo, quebradeira de coco de Babaçu, pomeranos, por exemplo, descendentes de alemães que vivem, por exemplo, no Espírito Santo, e também, por exemplo, pescadores artesanais, né, e muitos outros grupos. O que esses grupos têm em comum, gente, é o fato de serem todos extrativistas ou pequenos agricultores, com uma produção baseada no trabalho familiar ou em sistemas de parceria, em que a família ou os grupos locais são donos da terra, né, não são explorados por nenhum latifundiário poderoso. E também eles possuem um conhecimento naturalístico refinado sobre os ciclos da natureza, sobre os tipos de solo, as propriedades das plantas, né, e também sobre o comportamento das espécies, como, por exemplo, no caso dos pescadores artesanais, né. No caso específico dos pescadores artesanais, surgiram as reservas extrativistas marinhas. Por exemplo, Arraial do Cabo tem uma reserva extrativista marinha, Itaipu e Niterói tem uma reserva extrativista marinha. No sul do Brasil também existem reservas extrativistas marinhas, voltadas à pesca da tainha, por exemplo, aquela pesca com rede de arrasto de beira de praia, né? Então, quer dizer, essas reservas extrativistas marinhas são áreas reservadas no mar, onde apenas pescadores locais podem pescar e de acordo também com determinadas técnicas de captura. Você não pode usar qualquer tipo de armadilha, tem que ser uma armadilha tradicional e que tenha um baixo impacto nos estoques pesqueiros. Bem, de maneira resumida, gente, os principais objetivos da proteção das comunidades tradicionais são a proteção da natureza, né, através de um extrativismo de baixo impacto, a proteção do conhecimento tradicional,
sobre a natureza, inclusive o seu potencial de uso pela indústria farmacêutica, que é importante salvaguardar os direitos dessas comunidades de receberem royalties, né, quando o produto vai ser explorado pela indústria farmacêutica, e também a proteção desses sistemas sociais tradicionais, né, baseados no trabalho familiar, que tem uma articulação relativamente baixa com o mercado mais amplo, né, com o mercado nacional, geralmente é voltado para o mercado local, o que contribui para o que a gente chama de soberania alimentar. E aí, gente, eu queria fazer aqui uma diferenciação entre segurança alimentar e soberania alimentar, que é muito importante. Porque quando a gente fala de segurança alimentar, geralmente a gente está falando dos aspectos sanitários dos alimentos, né, que eles não estejam contaminados, ou, por exemplo, que eles não sejam geneticamente modificados. E também estamos falando assim da quantidade, do nível quantitativo mesmo da produção, né? Então, ter segurança alimentar significa você ter acesso a alimentos que não são contaminados, não são geneticamente modificados e que são produzidos em quantidade que dê para satisfazer as necessidades humanas. Agora, a soberania alimentar, ela se preocupa com um elemento importante que é a autonomia no acesso ao alimento. Porque a gente pode ter uma situação em que tem muito alimento produzido, mas ele não chega na mesa das pessoas, né? Então, por exemplo, a reserva extrativista é importante porque os pescadores locais, por exemplo, eles têm um acesso garantido aos locais de pesca, né? Eles não têm que ficar disputando com grandes barcos industriais. O regime de trabalho também, é que você não tem um grande dono da terra explorando o trabalho das comunidades, mas eles trabalham para eles próprios, né? Então, você ser dono da terra, você ser dono dos equipamentos, você trabalhar coletivamente dentro da comunidade, isso fornece o que a gente chama de soberania alimentar. Ou seja, os próprios grupos têm acesso às condições objetivas de ter o alimento. Isso é importante, gente, porque, por exemplo, quando a gente pensa em lugares como, vamos falar, por exemplo, da região mesmo sul, né, de Anchieta, Piúma, etc. Um trabalhador, por exemplo, vamos imaginar que trabalhava na Samarco, a Samarco fecha, o cara fica desempregado, o seguro-desemprego acaba, o cara pode chegar a passar fome mesmo, né? Se ele foi socializado na pesca, se ele pertence a uma família de pescadores, ele tem sempre essa atividade como uma alternativa. Então, por mais que a pesca artesanal, por exemplo, as novas gerações se interessam cada vez menos por ela, né, por causa dos ganhos econômicos reduzidos, é importante que haja políticas para a pesca artesanal não acabar, porque às vezes esse mesmo filho de pescador, que não quer ser pescador, mas foi socializado na pesca, em um momento eventual de desemprego ele tem uma alternativa econômica, né, quando acabar o seguro-desemprego e os direitos, né, que ele pode adquirir junto ao governo, né. Então é muito importante a manutenção desses sistemas locais, gente, porque eles garantem que os grupos populares tenham autonomia econômica, autonomia alimentar, soberania alimentar, né, como a gente está chamando. Então, gente, o interesse na reprodução social desses grupos tradicionais, dessas comunidades, não é romantismo de antropólogos, sabe? Vamos manter a tradição. Não, é porque a gente está convencido mesmo, por evidências empíricas, que é de interesse de toda a sociedade, a proteção da natureza, a proteção do conhecimento naturalístico, né, o conhecimento sobre as plantas, sobre os animais e a soberania alimentar também, no sentido que eu falei agora, tá bom? Valeu, obrigado, gente.